Se você tiver nos seus 20, 30 anos ou mais velho ainda e nunca ter se apaixonado de verdade, nem uma vez sequer, sem aquele frio na barriga que não passa e que você vê as pessoas escrevendo com aquele sorriso no rosto, sem ficar acordado de madrugada, pensando numa pessoa específica, repassando cada detalhe da conversa que tiveram, tentando descobrir o que cada palavra quis dizer. Sem aquela dor no peito de término que as pessoas juram que é a pior sensação da vida, mas que também provam que algo real existiu ali, né? Sem aquele momento específico em que alguém simplesmente reorganizou o seu mundo emocional só por existir perto de você. E pouca gente fala sobre isso abertamente, não de verdade. Você vai em casamentos e assiste duas pessoas prometendo para sempre uma para outra com aquele olhar ali que parece não existir mais nada ao redor. Você rola o feed e vê foto de pedido de casamento com legenda escrita com aquela mistura ali de alegria e alívio. Não consigo imaginar minha vida sem você. Seus amigos analisam os relacionamentos deles em detalhes intermináveis no café da tarde. A química que estava lá desde o primeiro segundo, os sinais que demoraram a perceber, os quase que quase viraram. Você acena com a cabeça, sorri no momento certo, diz as coisas certas quando precisa. Mas lá no fundo, bem quietinha, existe uma pergunta que parece quase vergonhosa demais de admitir em voz alta. Mesmo para você mesmo. Por que isso nunca aconteceu comigo? A gente vive numa cultura que trata o amor romântico como um ritual de passagem universal, uma coisa que simplesmente acontece com todo mundo em algum momento, como aprender a andar ou passar pelo ensino médio. Muitos filmes são construídos em torno disso, como se fosse o único tema, né, que realmente importa. Tem músicas em volta disso, livros, séries. As redes sociais amplificam isso a todo instante, transformando cada etapa romântica numa declaração pública que todos precisam testemunhar. A mensagem é sutil, mas não para nunca, não descansa, né? Se apaixonar não é só normal, é esperado, é o que pessoas saudáveis e normais naturalmente fazem em algum ponto da vida. Então, se você nunca se apaixonou, começa a parecer que você perdeu algo fundamental que todos os outros ao redor receberam, que todo mundo ganhou um manual emocional na hora de nascer e você, por algum motivo, nunca baixou o seu, né? Mas a verdade é que nunca ter se apaixonado não significa automaticamente que algo está errado com você. Não significa que você é frio, incapaz de sentir ou que vai ficar sozinho para sempre. Significa que existe uma história mais profunda e mais complexa por trás da sua experiência. Uma história moldada por psicologia, pelo jeito específico que você foi criado, pelo ambiente em que você viveu, por coisas que aconteceram antes mesmo de você ter idade para entender o que estava acontecendo, e por um timing ali que talvez ainda não tenha chegado no jeito que precisa chegar. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui, com honestidade e sem julgamento. Para entender por que você pode nunca ter se apaixonado, a gente precisa começar pelo começo. Não pelo começo óbvio, mas pelo começo real, pelo jeito que o seu cérebro aprendeu, ainda muito pequeno, a se conectar com outras pessoas. Existe uma teoria dentro da psicologia chamada teoria do apego. A ideia central é simples, mas tem implicações enormes. O jeito que as pessoas cuidaram de você nos primeiros anos de vida responderam às suas necessidades. Moldou, sem que ninguém percebesse e sem que você tivesse qualquer escolha no assunto, o seu mapa emocional completo para relacionamentos adultos. O que você espera das pessoas, o quanto você se permite precisar delas, o que acontece no seu corpo quando alguém começa a se aproximar de verdade. Se as suas necessidades foram atendidas de forma consistente, né, quando você era pequeno, se alguém te consolava quando você chorava em vez de ignorar, te tranquilizava quando você tinha medo em vez de mandar você parar de bobagem, estava genuinamente presente quando você precisava de presença, você provavelmente desenvolveu o que chamam de apego seguro. Para você, amor parece seguro, intimidade parece natural. Se aproximar de alguém não ativa nenhum alarme interno, não acende nenhuma luz vermelha que você não consegue nem explicar de onde veio. Mas se o seu ambiente emocional na infância foi imprevisível, se o carinho aparecia um dia e sumia no outro sem explicação, se as suas emoções eram consistentemente minimizadas ou ignoradas, se a crítica era mais frequente do que acolhimento, o seu sistema nervoso teve que se adaptar à única forma que sabia. E essa adaptação, muitas vezes, tem um nome específico: apego evitativo dismissivo. Por fora, não parece nada dramático, muito pelo contrário. Parece até admirável. Você provavelmente se orgulha genuinamente da sua independência. Não precisa de ninguém para se sentir bem, você se vira sozinho, é capaz, é estável, não cria um drama, não exige atenção. Mas por baixo dessa força toda, existe uma crença que o seu subconsciente carrega como uma verdade absoluta, mesmo que a sua mente racional saiba que não é bem assim. Depender de alguém leva à decepção, sempre levou. É só questão de tempo.
Então, quando alguém se aproxima de verdade, quando existe potencial real para algo romântico acontecer e crescer, né, o seu cérebro não inunda de calor e antecipação, como acontece com outras pessoas. Ele aciona o sistema de ameaça de forma automática antes que você perceba, antes que você possa escolher reagir diferente. A amígdala cerebral escaneia por perigo, o cortisol sobe, a vulnerabilidade começa a parecer perigosa demais para ser arriscada e você começa a notar defeitos que antes simplesmente não estavam lá. O jeito que a pessoa responde mensagens parece errado, o jeito que ela ri parece irritante, de um jeito que você não consegue explicar direito. Alguma coisa parece desalinhada, mas você não consegue colocar o dedo exatamente no quê. Você interpreta tudo isso como uma falta de química, mas às vezes não é química que está faltando, né? É segurança, é o seu sistema nervoso fazendo exatamente o que foi treinado a fazer décadas atrás, para te proteger de uma aproximação que algum dia, muito atrás, aprendeu que levava à dor. Existe ainda outro padrão que funciona no sentido oposto, mas com resultado parecido, que é o apego ansioso. Nesse caso, o amor não parece distante e inacessível, parece avassalador, né? Antes mesmo de começar de verdade. Você analisa ali cada interação em looping infinito, tentando decifrar o que a pessoa realmente quis dizer. O medo de rejeição é tão intenso e tão constante que você nunca inicia nada de verdade, nunca arrisca o primeiro passo, nunca se permite ser vulnerável o suficiente para que algo possa crescer. O relacionamento morre antes de ter tido qualquer chance de respirar. Nos dois casos, e isso é importante entender aqui, você não falhou no amor. O seu sistema nervoso te protegeu do que um dia aprendeu que era perigoso. O problema real e a ironia mais cruel de tudo isso é que o mesmo escudo que foi construído para te proteger pode ser exatamente o que está impedindo o amor de entrar. Mas e se o problema não for medo de intimidade? E se for algo muito mais quieto, mais difícil de perceber, que não aparece em nenhuma lista de sintomas óbvios? Existe um conceito que poucas pessoas conhecem pelo nome, né, mas que muita gente reconhece imediatamente quando alguém descreve. Negligência emocional na infância. E é absolutamente fundamental deixar claro, antes de continuar, que isso não significa que você foi maltratado de forma óbvia. Não significa que seus pais eram ruins ou cruéis ou que tiveram má intenção. Na verdade, a grande maioria das pessoas que passou por isso diria com total sinceridade, né, que a infância foi normal, tranquila até, que não tem do que reclamar, que tinham tudo o que precisavam. E é exatamente por isso que é tão invisível e tão difícil de identificar. A negligência emocional acontece quando as necessidades físicas da criança são completamente atendidas. Tem comida, tem escola, tem teto, tem roupas, mas o mundo emocional dela nunca é verdadeiramente reconhecido ou espelhado por ninguém de forma consistente. Ninguém para ajudar ela a colocar nome no que ela está sentindo. Ninguém diz, eu vejo que você está com raiva e faz sentido você ter raiva, né, nesse momento. Ou parece que você está com medo. Vamos conversar sobre isso? Ninguém ensina ela como sentar com segurança dentro das próprias emoções, sem precisar escapar delas ou suprimi-las. Com o tempo, a criança se adapta da única forma que pode, desconectando dessas emoções, aprendendo a funcionar sem acessá-las de verdade, ficando ok ali na superfície, enquanto o mundo interno fica cada vez mais quieto e distante. Na vida adulta, isso pode aparecer como uma dificuldade genuína e real de identificar e descrever o que você está sentindo em momentos de maior intensidade. Você pode se sentir neutro na maior parte do tempo, estável de uma forma que as pessoas ao redor às vezes admiram e às vezes acham estranho. Você funciona bem, você não entra em colapso, você é confiável emocionalmente. Mas quando outras pessoas descrevem se apaixonar como algo que consome tudo, que muda a forma como você enxerga o mundo, que faz você querer estar com aquela pessoa o tempo todo, você não sente nem perto disso quando tá com alguém. Não é que o seu coração esteja vazio ou que você seja incapaz, é que o seu vocabulário emocional interno nunca foi completamente desenvolvido, porque nunca teve ali um espaço e estímulo para crescer. Você não consegue cair fundo numa experiência emocional intensa se passou a vida inteira aprendendo, por necessidade, a viver levemente desconectado do seu próprio mundo interior. A pergunta real para quem se identifica com isso não é por que eu nunca me apaixonei, é algo mais fundamental e mais gentil do que isso. Alguém algum dia me ensinou a sentir com segurança o suficiente para reconhecer o amor quando ele chegasse? Essa percepção não é uma condenação do que você viveu, nem de quem você é. É um convite real para se reconectar com partes de você que nunca tiveram o espaço, né, e o cuidado que mereciam desde o começo. Agora, a gente precisa considerar outra possibilidade completamente diferente de tudo que a gente falou até agora. Uma que não tem absolutamente nada a ver com trauma, medo ou bloqueios emocionais de nenhum tipo. E se você nunca tiver se apaixonado, simplesmente porque atração romântica não faz parte da sua fiação natural, não como defeito, não como uma consequência de algo que aconteceu, mas como orientação genuína.
A psicologia moderna reconhece cada vez mais, com base em pesquisa real e não em opinião, que a atração romântica e a atração sexual não são a mesma coisa e não funcionam necessariamente juntas. Elas são sistemas independentes que podem operar de formas completamente diferentes dentro da mesma pessoa. Você pode desejar intimidade física com alguém sem sentir absolutamente nenhum desejo por jantares à luz de velas, fusão emocional progressiva ou a ideia de construir uma vida inteira ao lado dessa pessoa. Você também pode ansiar profundamente por companhia, cumplicidade e conexão emocional verdadeira, sem que a atração sexual faça parte da equação de forma alguma. Se você se encontra em algum lugar do espectro aromântico, o seu cérebro pode simplesmente não gerar a mesma cascata neuroquímica que outras pessoas experienciam em resposta a estímulos românticos. Não tem dopamina subindo quando você pensa numa pessoa específica, não tem aquela mistura de ansiedade e animação quando o nome dela aparece no celular, não tem aquele desejo de estar perto que parece irracional, mas é irresistível. E é importante dizer que não é repressão, não é imaturidade emocional que vai passar com o tempo, não é um medo disfarçado de indiferença, é orientação, é como você foi construído. O espectro aromântico é mais amplo e mais variado do que a maioria das pessoas imagina. Tem pessoas que nunca experimentam a atração romântica de forma alguma em nenhuma circunstância. Tem pessoas que se identificam como grey romantic, que sentem atração romântica raramente em circunstâncias muito específicas que precisam estar todas alinhadas ao mesmo tempo. Tem pessoas demi-românticas, que só desenvolvem sentimentos românticos depois que uma conexão emocional profunda e sólida já foi estabelecida ao longo de meses ou até anos de amizade. Numa cultura que assume que romance é universal e inevitável para todo mundo, sem exceção, perceber que você não experimenta isso da mesma forma ou na mesma intensidade pode parecer profundamente isolante. Você se questiona sem parar, fica se perguntando se está atrasado de alguma forma, quebrado de alguma forma, que não aparece por fora, né? Se perdeu alguma coisa essencial que todo mundo ao redor parece carregar naturalmente. Mas pensa dessa forma: se alguém é daltônico, ninguém acusa essa pessoa de estar falhando em enxergar o vermelho. Ninguém diz que ela precisa se esforçar mais ou que está sendo difícil. A gente reconhece que a percepção dela simplesmente funciona de um jeito diferente, e isso é tudo. Romance pode simplesmente não ser o seu idioma primário de conexão com o mundo e com as pessoas. E isso não te torna menos capaz de intimidade real, de lealdade profunda, de relações com significado verdadeiro. Só significa que o seu mapa emocional segue uma rota diferente da maioria. E não existe absolutamente nada de defeituoso nisso. Tem ainda outra camada que raramente entra nas conversas sobre amor e que afeta mais pessoas do que se imagina: o jeito específico que o seu sistema nervoso processa o mundo ao redor. Se você tem TDAH, está no espectro autista ou processa a informação social de uma forma diferente da média, conexão romântica pode parecer menos aquela magia descrita nas músicas e mais um código extremamente complexo que todo mundo ao redor parece ter aprendido a ler com facilidade, menos você que ficou de fora quando esse código foi ensinado. Flerte, por exemplo, é quase universalmente indireto e cheio de camadas. Ele depende de uma série de sinais sutis funcionando todos juntos ao mesmo tempo. Contato visual que dura um segundo a mais do que o normal, mudanças pequenas no tom de voz que indicam interesse, provocações leves e ambíguas que podem ser interpretadas de várias formas diferentes, mensagens que dizem uma coisa mas querem dizer outra dependendo do contexto e do horário em que foram enviados. Para muitas pessoas neurodivergentes, esses sinais não chegam de forma intuitiva e automática como chegam para a maioria. Eles parecem confusos, inconsistentes entre si, estressantes de tentar decifrar. Você pode passar horas repassando uma única conversa na cabeça, tentando resolver: ela estava interessada ou só sendo educada, porque é o tipo de pessoa que é educada com todo mundo? Ele estava flertando ou isso é só o jeito normal que ele fala com as pessoas? E às vezes você perde completamente esses sinais enquanto estão acontecendo e só percebe semanas ou meses depois numa conversa diferente, né, que aquela pessoa tinha ali sentimentos por você durante todo aquele tempo. Próprios ambientes de encontro podem ser esmagadores antes mesmo de qualquer coisa romântica ter chance ali de começar. Restaurantes barulhentos, onde você não consegue ouvir o que a pessoa está dizendo direito, aquela pressão constante de fazer conversa rápida, interessante e espontânea com alguém que você mal conhece, enquanto processa o ambiente ao redor ao mesmo tempo. A performance social que parece exigida em cada segundo, o cansaço sensorial que já chega antes mesmo de você ter tido chance real de sentir qualquer coisa por alguém. Tudo isso junto pode fechar completamente a sua capacidade de estar presente de verdade no encontro, o que significa que você nunca chega nem perto do estado emocional necessário para que algo romântico possa se desenvolver naturalmente. Isso não significa que você é incapaz de amar ou de se conectar profundamente. Pode significar que você precisa de clareza em vez de ambiguidade, né, de comunicação direta e explícita, em vez de jogo de adivinhação, né, de segurança emocional estabelecida com calma, em vez de performance social acelerada.
Numa cultura que romantiza a faísca instantânea e a química não dita, que simplesmente acontece sem muito esforço, o seu sistema nervoso pode estar calibrado para um ritmo completamente diferente. E esse ritmo merece compreensão genuína, não autocrítica. Mas e se você quiser amor de verdade? E se você não se identificar com nada disso? Não se sentir evitativo, não for aromântico, não ter dificuldade social de nenhum tipo, e ainda assim simplesmente nunca tiver acontecido? Bem-vindo ao cenário moderno de relacionamentos, que é muito mais complicado do que parece. Um psicólogo chamado Barry Schwartz descreveu algo que ficou conhecido como o paradoxo da escolha. O argumento central é simples, mas perturbador. Enquanto ter alguma escolha nos liberta e nos dá autonomia, ter escolha demais nos paralisa, nos deixa cronicamente ansiosos e cronicamente insatisfeitos com o que a gente escolhe, sempre imaginando o que estaria na próxima opção que não vimos ainda. Agora, aplica isso diretamente aos aplicativos de relacionamentos atuais, né, que dominam completamente a forma como as pessoas se conhecem hoje. Pela primeira vez em toda a história da humanidade, você carrega no bolso um acesso imediato a milhares de parceiros em potencial que você nunca teria cruzado na sua vida normal. Desliza, combina, troca mensagens por alguns dias, para de responder, recomeça. Na teoria, com tantas opções disponíveis, o amor deveria ser mais fácil de encontrar do que em qualquer outra época da história. Mas neurologicamente, o efeito é exatamente o oposto do esperado. A deslize ativa um pequeno ciclo de recompensa de dopamina no cérebro. Antecipação de algo novo, possibilidade em aberto, novidade constante. O seu cérebro começa a ansiar pelo potencial de alguém que ainda não viu que vai ser mais engraçado, mais inteligente, mais atraente, né, mais perfeitamente alinhado com tudo que você quer do que qualquer um que você já encontrou. Então, quando você vai num encontro e é bom, não elétrico como nos filmes, não cinematográfico como nas histórias que as pessoas contam, só humano e agradável e com um potencial real, a sua mente, mesmo antes de você perceber, já está pensando, mas e se tiver alguém ainda mais compatível esperando na próxima tela? É aqui que o perfeccionismo entra, silenciosamente, pela porta dos fundos e começa a sabotar tudo. Se você é muito exigente e metódico em outras áreas da sua vida, pode inconscientemente tratar relacionamentos exatamente da mesma forma que trata projetos importantes. Você otimiza variáveis, compara opções em paralelo, mede compatibilidade em categorias, hesita antes de se comprometer com qualquer direção, mas amor não se revela em análise de dados e não cresce em planilha de comparação, né? A ilusão constante do parceiro perfeito, que está logo ali na próxima tela, te mantém avaliando indefinidamente em vez de vivendo de verdade, escaneando em vez de investindo com presença real em alguém. Você não está falhando no amor, né? Você pode estar preso no sistema que foi projetado para te manter deslizando, que lucra com a sua busca interminável e que te treinou ao longo do tempo a ver pessoas como opções a serem continuamente otimizadas em vez de seres humanos complexos que se revelam com tempo e proximidade real. Muito antes dos aplicativos existirem, muitos de nós já fomos profundamente condicionados a esperar que amor parecesse exatamente uma cena de filme. E esse condicionamento é mais fundo do que a gente geralmente percebe. Crescemos com finais de Disney que resolvem tudo em 90 minutos. Com comédias românticas, onde os obstáculos existem só para tornar o encontro final mais dramático e satisfatório. Com músicas que descrevem amor como avassalador, como uma certeza imediata, como algo que simplesmente toma conta de você sem pedir licença e sem deixar espaço para dúvida. Dois estranhos se olham do outro lado de uma sala cheia de gente e o mundo inteiro se reorganiza ao redor daquele momento, como se o universo tivesse ali esperando por isso. Essa narrativa ficou funda em nós, mais funda do que a gente percebe. Ela ensina silenciosamente e repetidamente, ao longo de anos de filmes, músicas, histórias, que amor real deve parecer fogo de artifício. Química instantânea que você reconhece sem precisar pensar muito. Certeza imediata que não deixa espaço para hesitação. Um encontro que parece destinado desde antes de você saber que aquela pessoa existia. Então, quando a vida real apresenta algo mais lento, mais quieto, mais ambíguo, mais humano do que isso, parece insuficiente, né? Parece que talvez não seja o amor de verdade que você estava esperando. Sem trilha sonora dramática no momento certo, sem raio caindo e iluminando tudo. Só duas pessoas imperfeitas tentando aos poucos se entender e construir algo juntas. Para quem carrega perfeccionismo junto com esse condicionamento cinematográfico, a combinação é especialmente difícil. Você acaba criando um conjunto de critérios que fazem sentido individualmente, mas que juntos formam algo que nenhuma pessoa real consegue preencher completamente. No momento em que alguém não cumpre um dos itens dessa lista, você recua. Você interpreta isso como um sinal de que não é a pessoa certa, em vez de interpretar como sinal de que todas as pessoas reais têm lacunas. A verdade, que é desconfortável de ouvir, mas importante de entender, é que amor, fantasia, não tem fricção, porque não é real. Não existe fora da tela.
Amor real se desenrola gradualmente com o tempo, presença e repetição. Inclui momentos de estranheza e tropeços, desentendimentos e crescimento, que acontece por causa desses desentendimentos. Então, se você estiver esperando por algo épico e irresistível o suficiente para justificar completamente se entregar, pode ter deixado passar conexões que eram simplesmente humanas e que poderiam ter virado algo real com o tempo. Humano não brilha igual a cinema. Humano aprofunda com o tempo. E profundidade é muito mais duradoura do que brilho. Existe ainda um motivo pelo qual você pode nunca ter se apaixonado, que raramente é mencionado nessas conversas. E não tem nada a ver com medo, padrões altos demais, ou pode ter sido simplesmente sobrevivência, prioridade biológica básica. Se seus anos de adolescência e início da vida adulta foram gastos tentando estabilizar a sua vida, seja financeiramente, emocionalmente, mentalmente, ou às vezes nas três dimensões ao mesmo tempo, o seu cérebro pode genuinamente não ter tido capacidade disponível para romance, não como uma escolha, como limitação real de recursos internos. Talvez você estivesse navegando o caos familiar que exigia toda a sua atenção e energia, lidando com ansiedade, depressão, que consumia tudo que você tinha disponível, focado em educação ou carreira porque era a única saída que enxergava, ou simplesmente sobrevivendo uma fase economicamente ou emocionalmente brutal que não deixava espaço para mais nada além do essencial. Quando o seu sistema nervoso vive em modo de alerta constante, por tempo prolongado, ele prioriza controle e previsibilidade acima de absolutamente tudo. Amor romântico, por contraste direto, é inerentemente incerto, vulnerável por natureza e emocionalmente desorganizado, de formas que não são compatíveis com sobrevivência imediata. Biologicamente falando, amor não é requisito de sobrevivência, segurança é. E o cérebro escolhe sobrevivência toda vez que precisa escolher. Então, enquanto outras pessoas ao seu redor experimentavam com relacionamentos e acumulavam histórias e aprendizados emocionais, você pode ter estado construindo as fundações que precisavam existir antes de qualquer outra coisa, pagando dívidas, processando traumas que ninguém sabia que você estava carregando, aprendendo independência, porque ninguém ia fazer isso por você, ficando estável o suficiente para um dia poder arriscar a vulnerabilidade que amor exige. Por fora, olhando de fora, pode parecer que você está atrasado numa corrida que começou sem você, mas desenvolvimento humano não é corrida com linha de chegada igual para todo mundo. Não existe cronograma universal que você está quebrando ao não cumprir. Para muitos, amor não aparece quando você é jovem e ainda está construindo os alicerces. Aparece quando você finalmente está seguro o suficiente, estável o suficiente, né, inteiro o suficiente para receber algo que exige vulnerabilidade real. Você não estava falhando no amor durante todos esses anos. Você estava construindo a pessoa que um dia vai ser capaz de amar e de ser amada de volta, de forma sustentável. Mesmo que você tenha feito as pazes com a sua história e entendido de onde vem o seu padrão, pode ainda existir emoções que ficam por baixo de tudo isso, que você simplesmente não fala com ninguém, nem com os amigos mais próximos. Às vezes nem com você mesmo, de forma honesta. Inveja, por exemplo. Não do tipo amargo e ressentido, mas aquela pontada ali quieta e inesperada, quando uma amiga próxima fica noiva e você sente aquela mistura confusa de felicidade genuína por ela e algo mais pesado que você não sabe bem como nomear. Quando seu irmão constrói uma vida com alguém e você observa de fora. Quando você é o único sem par numa mesa de família inteira durante um almoço de domingo e todos parecem ter encontrado o seu lugar, menos você. Você pode estar genuinamente feliz pelas pessoas que ama e ainda sentir aquela pontada. As duas coisas existem juntas e ambas são completamente válidas. Solidão aparece nesse contexto de formas muito sutis que são difíceis de explicar para quem nunca sentiu. Não aquele isolamento dramático e óbvio, só a ausência específica de ter uma pessoa que te escolhe primeiro entre todas as outras opções. A ausência de ser o lar emocional de alguém, de ter alguém que te procura quando acontece algo e que te conta primeiro quando tem uma notícia boa. E depois tem a vergonha que permeia tudo isso. A vergonha das perguntas de parentes em todo almoço de família, que parecem inocentes, mas que doem de um jeito específico. A vergonha de se sentir fora de sincronia com todo mundo ao redor, que parece ter chegado num lugar que você ainda não chegou. A vergonha silenciosa de se perguntar, nos momentos mais quietos, se existe algo fundamental sobre como ser humano que você simplesmente não está entendendo. Essas emoções são pesadas precisamente porque raramente são reconhecidas como válidas pela sociedade ao redor. A tendência geral é assumir que se você é solteiro e nunca se apaixonou, você ou não liga para isso e está completamente bem, né? Ou tem algum defeito óbvio que explica tudo. Mas a realidade é muito mais complexa, muito mais matizada e muito mais honesta do que qualquer um desses dois extremos. Você pode ser uma pessoa forte e ainda se sentir para trás de formas que não consegue explicar. Pode ser profundamente consciente de si mesmo e ainda assim se sentir não desejado de vez em quando. Pode ser completamente independente no dia a dia e ainda assim ansiar por proximidade real de vez em quando. Dar nome a essas emoções não te torna fraco, nem dramático, te torna honesto sobre a sua experiência real. Se você nunca se apaixonou, aqui está o que eu genuinamente quero que você leve daqui. Amor romântico não é a única evidência de que o seu coração funciona. Não é o único termômetro de que você é capaz de conexão profunda.
Não é o único jeito de provar que você é uma pessoa inteira e completa. Na filosofia grega antiga, não existia uma única palavra para amor, porque os gregos entendiam que amor é múltiplo, variado, e que cada forma tem o seu próprio valor e a sua própria profundidade. Tinha o eros, amor romântico e apaixonado, que consome, mas tinha também a filia, a amizade profunda, leal, que escolhe a outra pessoa dia após dia. A storge, devoção familiar que existe independentemente de merecimento. A ágape, amor incondicional que não depende de reciprocidade. E a filautia, amor próprio, a capacidade quieta e fundamental de se sentir em casa dentro de você mesmo, sem precisar de ninguém de fora para validar isso. A nossa cultura elevou o eros como a conquista máxima e mais importante da vida humana, como se todas as outras formas de amor fossem apenas consolação para quem não conseguiu o principal. Mas uma vida pode ser profundamente rica em conexão, em significado, em presença real, sem seguir esse único roteiro que foi estabelecido, sem que você tivesse pedido para seguir. Você pode não ter experimentado infatuação romântica ainda, ou talvez nunca, mas você já cuidou de um amigo com uma lealdade que nunca vacilou? Sentiu aquela proteção instintiva e irracional por um irmão ou alguém que você ama como família? Ficou ao lado de alguém no momento mais difícil da vida dele, quando seria muito mais fácil estar em outro lugar? Aprendeu a se perdoar por algo que carregou pesado por anos demais? Isso é amor. Amor real e profundo e que importa. Completude não é algo que outra pessoa chega e te concede. Não é desbloqueada por um status de relacionamento que você finalmente atinge. Você não é metade de nada, esperando ansiosamente para ser completado por alguém que ainda não chegou. Talvez o amor romântico apareça mais tarde, quando a vida estiver no lugar certo para recebê-lo. Talvez ele chegue de uma forma completamente diferente dos filmes que você assistiu crescendo, né? Talvez a sua capacidade de conexão se expresse de formas que o mundo não celebra tanto, mas que são igualmente reais e igualmente válidas. Mas você não está atrasado e você não está quebrado. Você não deve nada a ninguém em termos de quando ou como o seu amor vai aparecer. Se esse vídeo te fez se sentir visto ou menos sozinho em algo que você carregava sem conseguir nomear direito, me conta aqui nos comentários. Compartilha o que você sentiu. Esse é um espaço para conversas honestas sobre as partes mais quietas de ser humano. As que a gente raramente fala, mas que todo mundo em algum nível reconhece. Se quiser continuar essas conversas, se inscreve no canal. Você não está sozinho aqui. Até o próximo vídeo.